A paz do Senhor, estamos estudando mais uma lições bíblicas da classe de adultos do quarto trimestre de 2023. O tema da lição: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 9 e tem o tema: a igreja e o sustento missionário. Texto áureo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo. Filipenses 4,19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. A lição dessa semana traz o assunto financeiro da obra missionária. Ela está fundamentada em Filipenses 4, do 10 ao 20. Há uma comparação entre os filipenses e os coríntios, que servirá como um importante ensinamento para a compreensão contemporânea do sustento financeiro na obra missionária. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. O segundo ponto é elencar os princípios básicos do sustento missionário. E o terceiro ponto, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Introdução. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouro na eternidade. Palavra-chave: sustento. Ponto 1. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Subtópico 1. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, versículo 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida quando estava a serviço do Sinédrio. Ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. A obra da evangelização dos povos é a tarefa mais importante da igreja. Devemos trazer nossas contribuições em forma de dízimo e ofertas à igreja para que esta mantenha os que se dedicam a ganhar vidas para Jesus, fazendo o seu reino avançar sobre a terra. A igreja de Corinto deixou-nos um grande exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. 1 Coríntios 1, 4 ao 7, capítulo 12, versículo 1 ao 31, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Mas, infelizmente, foi muito insensível no que tange ao sustento financeiro do seu missionário, sendo necessário a intervenção de outra igreja para que ele pudesse exercer as suas atividades. 2 Coríntios 11, 8 a 9, Filipenses 4, 15. Entretanto, o apóstolo Paulo ensinou à igreja que contribuir em favor da obra missionária é o mesmo que investir em Deus. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. 2 Coríntios 9, 6, Gálatas 6, versículo 7 ao 9. Subtópico 2. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local
Tenho o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses 4,15. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Paulo deu testemunho à igreja de Corinto referente à graça da contribuição que Deus concedeu a igrejas da Macedônia, a saber, Filipos, Tessalônica e Bereia. O seu objetivo não era outro a não ser incentivar aquela igreja que vivia num grande centro financeiro da época, principalmente por ser uma cidade conhecida como uma das mais fabricantes de velas para navios e barcos, rica no comércio e de seda pura, além de ter 2 portos, Lecaion e Secreia. O apóstolo deixou claro aos coríntios que os crentes da Macedônia, embora vivessem em grande dificuldade e extrema pobreza, deram exemplos na contribuição para com os missionários em Cristo da Judéia. 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 9. Esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. O apoio missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Como os missionários devem ser financiados, apoiados no seu trabalho, os missionários precisam de dinheiro para pagar pela alimentação, moradia e outras necessidades. Lembrando que o casado e com filhos possui necessidades ainda maiores. A sustentação financeira dos missionários precisa ser sistemática, pois a necessidade dos obreiros são diárias. Não é suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição precisa ser metódica, suficiente e contínua. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e compromete-se a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades. Por toda a Bíblia, Deus ordenou que os que tivessem um ministério de tempo integral fosse sustentado pelo povo de Deus. Isto está demonstrado nas orientações dadas aos sacerdotes. Número 18, 1 ao 20, e Levitas, número 18, versículo 21 ao 32, nas instruções de Jesus aos discípulos, Mateus 10, versículo 9 e 10, e pelas suas palavras, quando diz que digno é o obreiro de seu salário. Lucas 10, 7. O apóstolo Paulo também escreve assim: ordeno também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Uma exposição mais profunda pode ser encontrada com clareza nos seguintes textos: 1 Crônicas 29, 14 a 17 e Êxodo 35, versículo 4 a 9. Ponto 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida dos países para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família. Princípios espirituais em relação à contribuição missionária extraídos na palavra de Deus. Primeiro, contribuição missionária é individual, cada um. 2 Coríntios 9, 7. Segundo, a contribuição missionária é voluntária, propôs no seu coração. 2 Coríntios 9, 7. Terceiro,
contribuição missionária envolve o sentimento, dar com alegria. 2 Coríntios 9:7. Quarto, a contribuição missionária é sistemática. No primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16:2. Quinto, a contribuição missionária é proporcional. Ponha parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16:2. Sexto, investimento material resulta em bênçãos espirituais. 1 Coríntios 9:11. Romanos 15:27. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4:10-20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Primeiro, o suporte aos missionários deve ser feito de modo organizado. O apóstolo Paulo algumas vezes sofreu carência de sustento, porque algumas igrejas ou ignoravam suas necessidades ou não tinham em mãos os meios de fazer ajudar a chegar até o apóstolo. Filipenses 4:10. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue aos missionários de um modo eficiente e responsável. A igreja deve enviar o sustento diretamente aos missionários regularmente. Dessa forma, os missionários não sofrem necessidade quando as igrejas fazem bem o seu trabalho. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. Os filipenses voluntariamente davam os seus presentes para sustentar o missionário a quem amavam. Eles não estavam pagando uma taxa ou tentando ganhar o favor de Deus. Subtópico 3. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Filipenses 4:16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. O sustento era mais do que o básico, era amplo. Recebi tudo e tenho abundância, disse Paulo, Filipenses 4:18. Eles enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para entregar as doações e também para ficar com Paulo, ajudando. O sustento de missões deve ser feito no decorrer dos anos, de um modo constante. Paulo elogiou os filipenses pelo seu apoio fiel e constante, Filipenses 4:16. Outras igrejas, algumas vezes, ignoraram as suas necessidades, Filipenses 4:15. Mas Paulo podia contar com os fiéis de Filipenses. Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam ano após ano, para o seu apoio em orações e doações. Ponto 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Subtópico 1. Igreja de Filipos e Igreja de Coríntios. A Bíblia Sagrada fala mais sobre o relacionamento com o dinheiro do que muitos outros assuntos, julgados vitais para uma vida cristã saudável. De acordo com o Ministério Glow, existem 215 versículos do Novo Testamento sobre fé, 218 versículos sobre salvação e em toda a Bíblia 2.350 versículos sobre finanças. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era generosa, Filipenses 4:15-19. Ela enviava oferta quando Paulo mais precisava. Este agradecia a Deus, declarando que essas ofertas eram como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses 4:16-18. Os crentes filipenses compreendiam de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Gálatas 6:6, Romanos 15:25-28, 1 Timóteo 5:18, 1 Coríntios 9, versículo 9-14. A igreja de Filipos tinha o coração maior do que o bolso. Eles davam não do que sobejava, mas das suas próprias necessidades. Eles ofertavam sacrificialmente. Eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos. Eles nada tinham, mas possuíam tudo. Eles olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Deus. 2 Coríntios 8:1.
Eles não apenas davam com generosidade, mas também com sacrifício. 2 Coríntios 8:2. Pois ofertavam não apenas segundo as suas poses, mas voluntariamente ofertavam acima delas. 2 Coríntios 8:3. Eles ofertavam não apenas para Paulo, o plantador de igreja, mas também para irmãos pobres que eles jamais tinham visto. 2 Coríntios 8:4. Eles deram não apenas dinheiro, mas a eles mesmos. 2 Coríntios 8:5. Subtópico 2. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Coríntios que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios 9:6-8. Depois de lembrar aos coríntios a lei da colheita espiritual, que estabelece que a pessoa colhe na proporção do que semeia, Paulo ensinou-lhes como ofertar. Versículo 7. Cada um contribuía segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você dá, contribui com alegria? Deus deseja que entreguemos nossos dízimos e ofertas de maneira espontânea e não por considerá-los um dever ou por sentimento nos forçados a contribuir, mas porque o amamos. O Senhor não quer que você contribua apenas com razão, mas também com coração. Se você investe na obra missionária de maneira espontânea, de acordo com a vontade de Deus, lançando sementes, as promessas de bênção e prosperidade serão cumpridas em sua vida. No versículo 8, Paulo não se referiu apenas às bênçãos espirituais, mas também às temporais. Deus promete derramar as suas bênçãos em nossa vida com tal abundância que de nada teremos falta se formos fiéis em nossas ofertas. Experimentaremos o fluxo constante das bênçãos do Senhor, tendo bastante não apenas para suprir todas as nossas necessidades, como também para contribuir ainda mais com a obra missionária. Subtópico 3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8:1-3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o enviavam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Na segunda metade do século XX, uma expressão latina ganhou espaço nos círculos missionários: Missio Dei, que significa missão de Deus. A missão, ou Missio Dei, corretamente compreendia, é, antes de ser missão da igreja, missão de Deus, e feita pelo próprio Senhor. A igreja neste mundo é apenas um canal para que o evangelho seja levado por Deus aos perdidos. O Senhor não precisava da igreja para tal, mas ele escolheu e decretou para que seja assim. Segundo a Nauzira Nascimento, pensar a missão a partir da Missio Dei nos mostra que o protagonista da missão não é mais a agência missionária, ou a igreja local, ou o missionário, mas o próprio Deus. Aquele que dedicam a obra missionária, tendo sido reconhecido pela igreja, deve ser sustentado pela mesma. Gálatas 6:6, Romanos 15:25, versículo 28, 1 Timóteo 5:8-18, 1 Coríntios 9, do 9 ao 14. A obra da evangelização dos povos é a tarefa mais importante da igreja. O desejo de Deus não é outro senão a salvação de todos os povos. Marcos 16:15, Mateus 18, Mateus 28:16-20. Deus tem pessoas específicas para enviar. Atos 13, do 1 ao 3. Nem todos podem ir, mas todos podem orar e contribuir. A ação de contribuir para o sustento missionário é uma disposição individual, gerada em cada um pela ação do Espírito Santo e assumida interiormente como importante e indispensável. Chegamos à nossa conclusão. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2:4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para encontrar o seleto grupo de mantedores
da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.